A história adora criar lendas, não é verdade? Pensamos em presidentes, cientistas, artistas, aquelas figuras que aprendemos a ver como heróis quase perfeitos. Mas nesta análise, vamos mergulhar exatamente naquilo que os mitos muitas vezes preferem esconder. E a pergunta que guia tudo é esta: será que conhecemos mesmo estas figuras? Até que ponto a imagem pública que temos delas bate certo com a realidade privada, com os pensamentos mais íntimos? Vamos tentar perceber isso melhor. Mas atenção, o objetivo aqui não é cancelar ninguém. É o contrário, na verdade. É tentar entender a pessoa por completo, sabe? Desconstruir a estátua para encontrar o ser humano com todas as suas complexidades, com base no que as fontes nos contam. E começamos com uma figura que é monumental: Abraham Lincoln, conhecido no mundo inteiro como o grande emancipador. Só que a realidade, como quase sempre acontece, é bem mais complicada. E aqui está o ponto central. De um lado, o mito, Lincoln, o herói moral que lutou pela liberdade. Do outro, a realidade que os documentos mostram, a abolição como uma jogada política, uma ferramenta estratégica fundamental para vencer a guerra civil e salvar a União, a qualquer custo. E os pormenores são, francamente, desconcertantes. Lincoln não só disse acreditar que brancos e negros não eram iguais, como chegou a defender a ideia de colonização, ou seja, enviar os libertos para fora do país. E numa jogada puramente pragmática, chegou a oferecer aos confederados a hipótese de manterem a escravatura por mais umas décadas em troca da paz. Isto pinta um retrato de um líder completamente mergulhado nas contradições e preconceitos do seu tempo. Agora saímos da política e entramos na ciência, com um nome que é praticamente sinônimo de gênio e humanismo: Albert Einstein. Acontece que os seus diários de viagem privados revelam um lado dele que muito pouca gente conhece. Esta linha do tempo mostra uma transformação incrível ou talvez uma contradição gigante. Nos anos 20, as notas de viagem deles são chocantemente preconceituosas. Décadas mais tarde, já nos Estados Unidos, ele torna-se uma voz ativa contra o racismo que ele chamava de doença das pessoas brancas. São quase dois Einsteins na mesma pessoa. E olhem só para isto, é uma citação direta dos diários dele. Não é só uma observação infeliz, é uma expressão de medo racial, quase eugénico. É um vislumbre muito desconfortável da mente do gênio, um lado que a história oficial, claro, prefere não mostrar. E o padrão repete-se. Os chineses eram obtusos. O povo do Sri Lanka vivia em grande imundície. As pessoas em Porto Said pareciam vomitadas do inferno. Isto não são deslizes, é um padrão de pensamento que bate de frente com a imagem do sábio humanista que celebramos hoje. E da ciência passamos para a arte. Um mundo onde essa diferença entre a imagem pública e a vida privada pode ser ainda mais brutal. Vamos analisar três gigantes da cultura. O resumo é demolidor. O carisma de Elvis Presley escondia um comportamento controlador e abusivo. O apelo à paz e amor de John Lennon contrastava com a violência doméstica que ele mesmo admitiu. E a genialidade de Picasso parece ter sido alimentada por uma atitude predatória para com as mulheres da sua vida. E as consequências disto são bem reais e por vezes trágicas. Elvis envolveu-se com Priscilla quando ela tinha apenas 14 anos. John Lennon foi descrito como verbalmente abusivo com o próprio filho Julian. E no caso de Picasso, o custo foi a própria vida. Duas das suas ex-parceiras tiraram a própria vida. O gênio dele deixou um rasto de destruição. E nada resume melhor a filosofia dele do que as suas próprias palavras. Para Picasso, era simples. As mulheres ou eram deusas para serem veneradas, ou capazes para serem pisados. Ele próprio as chamava de máquinas de sofrimento. É uma visão do mundo arrepiante. Então, o que fazer com tudo isto? Como é que se processam estes legados tão cheios de contradições? A conclusão talvez seja esta: uma coisa não apaga a outra. A genialidade na arte, na ciência ou na política não é um passe livre para a crueldade, o abuso ou o preconceito. Os grandes feitos não anulam as grandes falhas humanas. E, só para reforçar, a intenção não é apagar a história. É precisamente o contrário. É vê-la por inteiro, com as suas luzes e as suas sombras. É aceitar que os nossos heróis eram, antes de mais nada, humanos, com uma capacidade enorme tanto para o brilhantismo como para a falha. O que nos deixa com a pergunta final, que fica mesmo para reflexão. É possível admirar a obra, sabendo das falhas de quem a criou?
Dá para separar a arte do artista, a política do político? Olha, não há respostas fáceis, mas talvez só o facto de se fazer a pergunta já seja um passo para olhar a história de uma forma mais honesta, não como um panteão de deuses, mas como um espelho da nossa própria humanidade, complexa e muito imperfeita.